Na Farmácia São Luís, cuidar da sua saúde é a nossa prioridade. Atendimento de qualidade e medicamentos com preço justo. Entrega rápida para você não precisar sair de casa. Conte com a gente para tudo o que você precisar. Localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, 4.408, no centro de Horizonte. Peça pelo WhatsApp. Farmácia São Luís, cuidando melhor de você. Ei, você quer ver a sua marca crescendo de verdade, do jeito certo e no lugar certo? A TV Olho d'Água mostra que é nosso, com a cara do nosso povo e o coração da nossa terra. E os nossos parceiros estão sempre junto com a gente, aparecendo, fortalecendo e crescendo suas marcas junto com a gente. E se você também quer ser um dos nossos patrocinadores, entre em contato com a gente através desse vídeo. E lembre-se, TV Olho d'Água, na rádio, na TV e no seu coração. Olá, sou Ruth Carvalho. Eu sou o Enzo Martins. E estamos aqui para te fazer um convite muito especial. Toda sexta-feira, às 19h30, nós temos o nosso Resenha Podcast. E nós contamos com a audiência de vocês. Neste programa, gente, teremos muita gargalhada, assuntos interessantes, tá? Uma conversa assim, cheia de muita emoção, de muita alegria. A história de vida das pessoas, né? Esse sucesso extraordinário. Então, contamos com vocês toda sexta-feira às 19h30 para mais um episódio do Resenha Podcast. Peixaria do Bené, atacado e varejo. Estamos com o melhor atendimento para você. Aqui na Peixaria do Bené você encontra variedade de pescado como atum, cavala, caratilápia, pampo, galo, xerelete, cavalinha, guarajuba, tainha, sardinha, serra e, claro, o camarão com o melhor preço da cidade. A Peixaria do Bené fica localizado na rua Otacílio Viana de Lima, no centro de Horizonte. Ou você pode entrar em contato através do telefone 85991166799. Os melhores pescados da região você encontra aqui. Som da onda, a vida celebra. Conectou, sentiu, tá no ar. Vem com a vibe, deixa levar. Olho d'Água Web, a pura emoção, a batida que pulsa no seu coração. Sucesso no ar, é litoral, é paixão. Olho d'Água Web, a nossa conexão. Se você está em busca de uma experiência gastronômica especial, o La Pasta Restaurante Adega é o lugar certo. Ele fica em Chorozinho, logo após a Jandaia, no local da antiga adega. O ambiente é encantador, perfeito para curtir momentos com a família e amigos. A comida é simplesmente maravilhosa. De massas artesanais a carnes bem preparadas. Cada prato é feito com ingredientes frescos e muito cuidado. Além disso, o atendimento é acolhedor, fazendo você se sentir em casa. Vale a pena conferir e se deliciar com essa experiência incrível. Try to scream, but I don't make no sound. Turn me up, baby. You turn me up.
Este programa é livre para todos os públicos. Boa tarde, boa tarde. Está começando mais um programa Por Dentro do Esporte na sua TV Web Olho d'Água. Na apresentação, ele mesmo, André Gol. Rapaz, sem querer eu esqueci de desligar aqui, ó, o ao vivo, né? Que a gente fica ligadinho aqui, né? No telefone também. E saiu o som mais alto do que o da TV. Na apresentação, seu amigo de sempre, ele mesmo, André Gol. E hoje, o nosso convidado, né, que fazia tempo, né, que não vinha, né? O secretário de esporte da cidade vizinha aqui, Pacajus. Inclusive, hoje tem Pacajus e Horizonte, né? Dois vizinhos. O pai e o filho vai se encontrar hoje. Por que eu estou dizendo o pai e o filho? Porque Horizonte já fez parte de Pacajus. Quem conhece aqui a cidade de Horizonte, Olho d'Água, certo? Era distrito de Pacajus e virou uma cidade que é Horizonte. Aí hoje tem um jogo Pacajus e Horizonte. Boa tarde, secretário João Kennedy. Boa tarde, André, a todos os telespectadores da TV Olho d'Água. Meu boa tarde para o Horizonte, né? Esse município grandioso, como também município de Pacajus, minha cidade querida, né? Estamos aqui para a gente falar, né, o melhor que nossa cidade tem, né, em relação ao esporte. E hoje, João Kennedy, vem para o Horizonte assistir o jogo Pacajus e Horizonte?
Com certeza, né? Marcar presença, torcer aí pro nosso Pacajus. Vai ser um clássico, jogaço, né? Porque Horizonte tem sua história, Pacajus também tem sua referência no futsal. Né? Um projeto que a gente iniciou há 3 meses e já vem dando resultado, né? Os meninos recentemente foram para uma semifinal de uma Copa do Estado, uma competição de alto nível. Inclusive, esse jogo, por sinal, a gente pediu para adiar, né? Quero agradecer o Carlos Eloy, secretário de Esporte, né? Por ter atendido o nosso pedido, até porque 90% do nosso time é do município, né? Então, os mesmos que vão jogar o Intermunicipal Cearense, Campeonato Cearense, né, de seleções municipais. E aí a gente iria estar desfocado pós, né, uma semifinal, e o Carlos Eloy foi compreensível em relação à nossa realidade, e a gente entrou num acordo para poder adiar o jogo, que inclusive será hoje. E tem torcida de Pacajus? Vem torcida? Tem, trazer a torcida de lá. Lembrando que o João Kennedy, né, secretário de esporte da cidade de Pacajus, né? Hoje ele vem trazendo, certo, muitas novidades do tempo para cá, né? O que aconteceu em Pacajus, o que vai acontecer ainda. Inclusive, quero dar o parabéns ao João Kennedy, né? Que o ginásio, né, foi transformado, né? Foi renovado, foi pintado, né? Para receber o campeonato a qual o Pacajus se encontra, né? Aliás, se encontrava, né? Porque Pacajus foi até a semifinal, foi, João Kennedy? Até a semifinal. Iniciamos esse projeto há um pouco menos no início do ano, né? A seleção veio ativar tá com 3 meses, e nós conversamos com o nosso prefeito, Edson das Casas, né? Na qual está dando total condição, dentro dos limites da realidade do município, que a gente sabe que foi um município que foi muito judiado administrativamente, né? Mas dentro das condições que está nos dando, a gente está fazendo pouco ou muito, né? Otimizando os pouquíssimos recursos para a gente poder trazer grandes resultados. E o prefeito Edilson, ele investiu lá na recuperação, numa revitalização lá do ginásio do município. Estava abandonado, eu acredito, há mais de 10 anos, né? Estava lá, enfim, situação precária. Foi feita essa manutenção, né? Uma manutenção que eu costumo dizer com cara de reforma, mas foi feita uma manutenção, como o prefeito Edilson é caprichoso nas suas obras, né? Ali foi considerado uma manutenção, porque se a manutenção ficou bonita daquele jeito, imagina uma reforma. Foi difícil? Foi porque ao assumir a secretaria, não somente o ginásio que a gente pegou em situação de abandono, como também o estádio municipal. Então é difícil você querer desenvolver um projeto, desenvolver uma equipe, né, que nem essa do futsal, e você não ter as condições para poder se trabalhar, né? E o espaço, ele é o mínimo, né, que a nossa equipe precisa, não só a nossa equipe do futsal, que é presente no município, né, de forma oficial, mas também outras modalidades que lá precisam também daquele ginásio, né? Também é um local também que é cedido para eventos oficiais do município, né? Quadrilhas juninas, reuniões, enfim. É o que nós temos, é o único ginásio que nós temos, mas é pretensão, se Deus quiser, do prefeito Edilson das Casas, de reformar, né, em um padrão semi-oficial ou oficial aquele ginásio, bem como também é projeto dele futuro de construir um novo ginásio. Então, no futuro, se Deus quiser, a gente pode ter esse ginásio Augusto Araripe reformado, como a construção de um ginásio novo também, que é uma projeção futura. Mas hoje a gente apenas melhorou o que já temos. O Elton Pinguim, né? O P10, né? O P10, né? É um atleta, né? Coroa, certo? Da nossa cidade, o Pinguim. Muito conhecido aqui na cidade de Horizonte, não só na cidade de Horizonte, né? Diz que o clássico vai ser pesado hoje, viu? Horizonte e Pacajus. Com certeza, porque são duas equipes que têm histórias, né? História, principalmente a Horizonte, que no seu currículo aí tem diversos campeonatos, né? Competições aí de alto nível, inclusive nacional. E Pacajus por ser referência em jogadores, né? Referência em jogadores, referência também nas equipes que lá teve. Teve o Pacajus, né? Há 10 anos atrás que existia, que também fez uma bela campanha. Teve Futsal Futuro, entre outras equipes também,
né, que foram muito fortes. Em termos de jogador, a gente lá é um celeiro de jogadores, não é à toa que a gente já montou o Sub-20, né, com o professor Quequinha também, estamos com o feminino, e a gente está com a nossa seleção principal, que é o adulto, né, e aí conforme nossos jogadores ele for partindo para outras equipes, que a gente já teve um desfoque de um que já foi para o Paraná, a gente vai colhendo ali do Sub-20. Tá aí, ó. O Horizonte não segurou o técnico Quequinha, né? O Sport não segurou, o Pacajus bem vizinho segurou. Soube que o homem estava aqui na cidade de Horizonte e disse: venha pra cá, Quequinha, que nós precisamos aqui de você. Nós aqui valorizamos você. Aí segurou o Quequinha tá lá. Mandar um abraço todo especial para o nosso amigo Quequinha. Como avalia o cenário atual do esporte do município de Pacajus? O cenário atual, acredito que ele está regular. Tem muita coisa para melhorar, tem. Mas para quem não tinha nada, né, o que já tem acaba se tornando muito, porque quando a gente olha para trás, né, e pelo menos eu faço essa análise da situação que a gente pegou o esporte, principalmente nessa parte da movimentação esportiva, a gente viu que precisava fomentar muito o esporte em relação a tentar buscar mexer com quase todas as modalidades. Ano passado, a gente se pressionou, né, com as competições que a gente fez de beach tênis, futevôlei, vôlei, skate, entre outras modalidades, na qual muitas vezes a gente acha que não tem aquele praticante, não tem um público, mas a gente surpreende com o Pacajus. Quase todas as modalidades têm público, tem torcida, tem praticantes daquela modalidade. Então a gente está conseguindo atingir, não vou dizer 100%, que ninguém é 100% perfeito, mas a gente está tentando conseguir atingir o máximo de modalidade esportiva possível, fomentar aquele esporte justamente para ele se fortalecer, né, e ficar grande diante daquela modalidade. Sobre o campeonato de Pacajus, né? Pacajuense. Aqui no Horizonte tem um campeonato horizontino. Começou pegando fogo, né? O campeonato horizontino. Tinha chegado no mês de dezembro ainda, se juntou os 16 times, né? Como todos viram, né? E lutaram por um direito, que é aumentar 10 mil a final. Lá em Pacajus, certo? Gostaria que você explicasse um pouco, certo, o campeonato de Pacajus. Porque aqui no Horizonte é a Secretaria de Esporte que toma conta, né? Que eles que chamam os árbitros, aí tem os mesários, que é eles mesmo. Eu quero saber em Pacajus como é que funciona lá o campeonato pacajuense. Pronto, o campeonato pacajuense de futebol é uma das maiores competições, né, do calendário esportivo do município. Eu gosto de comparar como a festa de aniversário do município, que não pode deixar de ter, tem que ter, que é algo que já está enraizado ali culturalmente naquele calendário, como a corrida ciclística já está enraizado no calendário, o campeonato pacajuense não é diferente. É uma competição que também já está enraizado dentro do calendário, né, do município. E a Secretaria de Esporte e Juventude, ela contrata a Liga Desportiva Pacajuense, a Lidespa, para organizar o Campeonato Pacajuense. A Liga, ela tem as equipes filiadas, né, dividido em categorias, da Série A, que é a elite do futebol pacajuense, Série B, o Master, e tem as categorias de base, né? Ambas as equipes, né, filiadas à Lidespa, e a Lidespa realiza seus congressos técnicos com o apoio da secretaria para decidir como é que é feito esse campeonato, né? A única intervenção que nós temos como secretaria diante dos congressos é decidir valores, até porque não se pode deixar os valores para não ficar a desejar na execução dos campeonatos. Então, assim, pode ter a premiação muito maior e aí faltar recursos para poder concluir o campeonato, pagar arbitragem, lanche da parte de segurança, gandula, enfim, a logística que se precisa para organizar o campeonato. A gente só
faz essa interferência diante da decisão dos valores a qual a gente vai decidir como premiação. Mas como vai acontecer o campeonato é uma discussão feita entre as equipes, né, por votação diante dos congressos. Então, assim, quem sabe a dor de cada equipe é o dono da equipe, né? O dono do time, é o representante do time, ele que sabe a dor. Então, não adianta eu, como secretário de esporte, ou o próprio prefeito chegar a dizer que a competição tem que ser fechada e o dono do time dizer, o representante do time dizer, não tem como, tem que ser aberta. Então, assim, a gente prefere acatar a decisão da maioria até para poder tirar uma responsabilidade nossa e deixar diante do dono do time. Porque se der errado o campeonato, eles que tomaram a decisão, né, da competição ter dado errado. Se foi um sucesso, que é 99% de ser um sucesso quando eles tomam a decisão, né, a gente sabe que foi uma construção coletiva para nós tirar essa visão, né, de ditador diante de uma decisão democrática da categoria, que são as equipes, né, desportistas. Em relação à premiação financeira, né, a gente vai conforme a realidade do município. Nós temos um orçamento no esporte que não é tão alto, né? Se for comparar o nosso orçamento diante das cidades vizinhas, pode ser que a nossa seja o segundo menor orçamento do esporte. O nosso orçamento anual é em torno de R$1.800.000 para o ano todinho, para 12 meses, R$1.800.000. Quando você for comparar o que nós estamos fazendo em Pacaju diante de ações com a Secretaria de Esporte, isso pagando energia, pagando água, pagando as contas fixas, você vai ver que com pouco a gente está fazendo muito diante de um orçamento, né, que não é essas coisas todas, né, comparado a outras cidades que a gente vê que o orçamento é muito maior. Então, a gente, como tem um orçamento menor, a gente não pode dar uma premiação, digamos, um campeonato pacajuense, a gente dá 25, 30 mil reais de premiação para uma Série A, porque foge da realidade. Mas hoje, a nossa premiação, como é que está sendo a financeira? A Série A está, em primeiro lugar, 15 mil e o segundo 7. A Série B, o primeiro 12, o segundo 6 e o Master, primeiro lugar 10 e segundo 5. Então, assim, em termos de organização do campeonato pacajuense, eu acredito, os donos de equipe, eles devem estar assistindo aqui nesse momento, eles, até o momento, não escutei uma crítica em relação à execução do campeonato. Premiação financeira, né? Se pudéssemos aumentar mais, aumentávamos, mas também está regular. Não tem essas mil maravilhas, mas está regular, porque a gente sabe que cada equipe dessa, eles gastam para poder manter aquela equipe, né? Não é barato. Então, muitas vezes a premiação não vale nem a pena pelo investimento que é feito na equipe. Mas é o que o município pode no momento. Eles alegavam muito que o Horizonte dava o uniforme, né? E aí a gente começou a partir desse ano, em parceria com a Lidespa e algumas empresas parceiras, né, a ceder o uniforme, né, de alta qualidade, o uniforme, viu? Inclusive de alta qualidade, porque é uma parceria público-privado, né, que a gente conseguiu para poder repassar para essas equipes os uniformes. Então, assim, ó, premiação tá boa. Mas a premiação continua a mesma? A mesma. A premiação tá boa comparada a outros municípios. Tá boa. Alguns municípios da região. Os uniformes tem. A organização do campeonato tá boa. O estádio tá ajeitadinho lá, com a iluminação toda boa, tudo direitinho. E o futsal? Lá tem campeonato pacajuense? A gente vai iniciar a Série A e a Série B do futsal. Agora, a partir do segundo semestre. Aí você já tem, assim, quanto é que vai ser? A primeira divisão e a segunda? A gente vamos tomar ainda essa decisão, até porque o recurso que nós temos para poder trabalhar o futsal, ele é muito inferior em relação ao futebol, que nem eu falei aqui, o nosso orçamento do esporte anual, ainda ele é pouco diante da grandeza que é o esporte no município, mas a gente acredita que nós vamos, né, no futuro, numa construção, a gente vai ter um orçamento muito melhor, até porque nós estamos ativando o fundo e o Conselho do Esporte está na Procuradoria, está caminhando, está avançando, que é para a gente poder conseguir também fazer uma captação de recursos diante das empresas, né, das emendas parlamentares, enfim, é um outro meio da gente poder tentar fazer uma arrecadação, né, para poder não ficar dependendo único exclusivamente só do fundo geral, né, porque
é muita demanda numa cidade, que nem Pacajus principalmente, que sofreu muito com más administrações, né, que passaram na cidade, e aí tem muita demanda para resolver, né, muitas prioridades a resolver. Então a gente tem que trabalhar com o que tem, hoje é o que nós temos, a gente vai dar o nosso melhor para trabalhar em cima do que nós temos. Mas no futuro é uma construção, né, a gente está trabalhando para isso, para que lá na frente o esporte pacajuense ele seja uma referência. E para ele ser uma referência, a gente precisa de buscar investimentos. Quais modalidades esportivas têm recebido o maior apoio da gestão municipal? Hoje, quem está recebendo o futebol, né, que é o cargo-chefe, não adianta respeito todas as modalidades, inclusive eu sou karateca, né, sou atleta de karatê tradicional, e é o cargo-chefe, né, quando você puxa para o futebol, digamos que é o maior número de público, de praticantes, uma bola faz alegria de 11 pessoas ali, né? Então, assim, é onde requer, que é uma paixão nacional, né? Isso aí é no Pacajus, é em Horizonte, é no Brasil todinho, é o que exige o maior investimento hoje. Porém, o investimento ele não está só no futebol. A gente está chegamos, não foi tão relevante, mas chegamos no futsal, que estava desativado total, né? As outras modalidades, conforme o que a secretaria pode, ela está chegando também, né? E aí a gente não está deixando de atender as outras modalidades, não está focando só o futebol também não. O futebol tem a sua atenção, né? Por ser a paixão nacional, tem. Mas as outras modalidades também a gente não está deixando de fora a desejar, não. Quais foram as principais conquistas da Secretaria de Esporte e Juventude nos últimos meses? Nos últimos meses eu acredito que foi a gente conseguir essa manutenção do ginásio, né? Porque ali realmente é uma movimentação incrível de desportista, né? Que utiliza aquele equipamento, e a ativação do futsal, né? No qual o município hoje está no mapa do esporte, né? Foi para São João do Jaguaribe, já foi para Fortaleza, já vem para cá agora, né, em Horizonte, enfim, já rodou a região, já foi para o Ipu. Então os narradores, os jogos transmitidos, Pacajus e Ipu, né, Pacajus e São João. Então, enfim, aquele lado negativo que se tinha da cidade, né, do entre e sai de prefeito, de violência. Hoje a gente está vendo a situação positiva, né, por meio do esporte, mais falas positivas hoje, né, do que negativas. Inclusive, né, em Pacajus tem algumas academias. Ô Sérgio, me lembra do rapaz lá de Pacajus, do Kimura, como é o nome dele? Ítalo Kimura, né? Aí tem o Douglas Johnson. Tem muito atleta de alto rendimento lá em Pacajus, né? O Ítalo, o Douglas, tem a própria Stephanie, enfim. Inclusive, nos próximos dias ou mês, não vou botar meses, porque é muito, próximos dias ou mês, a gente está lançando o Bolsa Esporte Pacajus, para poder atender esses atletas. Por que é importante a gente abrir esse edital do Bolsa Esporte? Para que eles tenham aquele valor mensal e eles possam lá pagar uma inscrição, pagar uma anuidade do campeonato, investir no suplemento, pagar uma parcela do seu cartão de crédito, porque comprou uma passagem, né? Comprou a passagem ali em 3, 4 meses, digamos, uma bolsa de R$800 mensal. Ali você já ajuda a pagar uma parcela de uma passagem, você não fica naquela incerteza de vai conseguir um apoio ou não do poder público, até porque a burocracia é tão grande que quando um atleta pede um recurso para a prefeitura, ele acaba indo para a competição e não dá tempo de receber muitas vezes, se ele não pedir com 6 meses, com 60 dias de antecedência. Então, para resolver o problema, nós, como Secretaria de Esporte e Juventude, em relação a esses apoios individuais para atletas de alto rendimento que representam o município fora, é a Bolsa Atleta. Então, o pessoal tem uma paciênciazinha,
que vai sair. O prefeito pediu até a procuradoria que acelerasse o processo, né? Para poder ele assinar o decreto para publicar, a gente montar a comissão, né? E abrir as inscrições do Bolsa Atleta Pacajus, que são poucos municípios aqui na região, viu, o André, que tenha o Bolsa Atleta do próprio município. Que existe a Bolsa Atleta estadual, que todos os atletas podem se concorrer, né, pela Secretaria de Esporte do Estado. Então em Pacajus vai ser do município. Do município, né? Tem a Bolsa Atleta Federal e são poucos municípios na região que tem a Bolsa Atleta Municipal que eu conheça. Eu acredito que aqui da região, aqui do Vale do Caju, só Pacajus, que vai ter o Bolsa Atleta pago com recurso do próprio município. Então isso aí eu vou considerar mais um avanço, né, em relação à gestão disso das casas. Aí os atletas que têm direito? A gente vai trabalhar em 3 níveis, né, do Bolsa Esporte. A gente vai trabalhar o nível iniciante, o intermediário e o avançado. Aí cada qual vai ter lá um valor, né? O iniciante lá vai ter um valor, claro, menor do que o intermediário, que é menor do que o avançado, que depois eu quero uma oportunidade para a gente vir falar só dessas do Bolsa Atleta, quando tiver tudo ok. Para você me dar essa oportunidade, para a gente divulgar o máximo, para poder a população de Pacajus... Eu já deixo já na mão já dos meninos, certo? Você já tem o número dele, o meu. Quando tiver pronto, André, eu posso ir quarto ou quinto? Pode sim. Pronto. Porque é interessante, né? Eu me lembro que a primeira vez, né, antes de o João Kenneth vir para cá, né, que a gente falou muito, até a gente nas redes sociais, né, chamado tal, eu digo, não, pronto, eu vou dar oportunidade para o secretário, que é o João Kenneth, vir para a TV Olho d'Água, para ele mostrar o que está acontecendo sobre o esporte Pacajus. Porque a gente sabe que muitas das vezes fica só entre 4 paredes. O pessoal reclama de política, reclama tal, e esquece o esporte. E quando o João Kenneth veio, né, trouxe vídeo, né, inclusive eu mandei os meninos lá pesquisar também, que nessa época teve vôlei, não foi? Foi assim que vocês entraram, não foi, na gestão? Isso. Pronto. Fizeram skate que eu nunca tinha visto falar, que principalmente aqui, né, do Vale do Caju, né? Então eles trouxeram vários esportes. A gente bate palma. A gente, certo, dá nota 10 para a Secretaria de Esporte, certo, que vê os atletas. Porque não adianta, tem cidade aí, o secretário, que tem só o nome. Cultura e lazer e esporte. Mas o dinheiro vai para a cultura e vai para o lazer e não vai para o esporte. Aí o que é que adianta o dinheiro vir para a cultura, para o lazer e não vir para o esporte? Né? O João Kenneth está explicando que vai ter bolsa para vocês, atletas. Então, parabéns para o Pacajus. Pode continuar, João Kenneth. Só ressaltando que nós precisamos, né, expandir, divulgar, disseminar informação em relação às bolsas para poder a gente, inclusive, atender o princípio da publicidade, né? Deixar transparente e claro para quem vai participar de concorrer dessas bolsas, poder se inscrever, ter a oportunidade de se inscrever, participar, né, de forma acessível desse edital, e conforme vai ser por análise de currículo, né, e também tem um quesito de geração de renda, dependendo da categoria, o atleta ele ser contemplado com essa bolsa e representar o município, né, e ter essa tranquilidade que todo mês, durante 12 meses, que é o período da bolsa, ele vai ter aquele recurso para ele poder representar o município nos seus campeonatos aí locais, regionais, nacionais. Mas em breve, a gente está lançando o Bolsa Esporte. Está perto. O que eu vejo, parece que em Pacajus, lá é muito arte marciais, né? Tem muita gente que sai de lá representando Pacajus e um exemplo como é o nome, Sérgio? Do Kimura? O Ítalo, né? Esses dias, nós trouxemos uma reportagem dele, que ele foi para outro estado aí, representando Pacajus, e trouxe várias medalhas, né? Vários cinturões, né? Então, Pacajus parece que lá
se eu não me engano, é o rei da arte marciais, né? Temos referência. O Ítalo é uma referência, né, no jiu-jitsu, no município, no estado, até a nível nacional, grandes resultados. Vou dar os parabéns aí pro Ítalo, né, por toda a sua dedicação. Temos lá a Ana Sherley, né, que é inclusive minha irmã, ela é tricampeã, né, mundial de... A sua irmã? Minha irmã. Nós temos também um atleta que é PCD. Que Pergunte ela que tem uma agendazinha para vir pro programa, rapaz. Vamos pedir ela para entrar em contato. Ela e esse jovem PCD? Nós temos uma menina PCD, que é a Letícia, foi convocada para o Mundial também, no Egito. Então, assim, tem muita gente talentosa lá em Pacatuí. Aí eu quero fazer uma pergunta. Sobre essas pessoas que, um exemplo, a menina vai pro Egito, né? A sua irmã, claro que é mais fácil, né? Que a sua irmã, né? O patrocínio. Mas essas pessoas que vão para, um exemplo, o Egito, para os países fora, até mesmo para o estado, como é que entra a Secretaria de Esporte para ajudar esses atletas? Quando é uma competição assim de alto nível, por exemplo, o Mundial, a gente tem uma lei de patrocínio, né, que nós podemos recorrer, que ela pode conceder até R$5.000 de apoio a um atleta. Que inclusive a gente precisa atualizar essa lei, porque é um valor que, por uma passagem no exterior, não dá para comprar nenhuma passagem, que uma média hoje de uma passagem para o Egito é em torno de 7 mil. Então precisaria no mínimo de R$14.000. Mas a gente pode recorrer à lei de patrocínio, né? E recorrer a outros meios também, como é que a gente pode estar conseguindo fazer com que esse atleta possa chegar no exterior e representar. E falando da Ana, né? Ela é atleta do Fortaleza Esporte Clube. Então ela já tem o seu patrocínio já, né? Para poder representar o município. E a gente está para apoiar também, né? Para apoiar ela, a Letícia e o Ítalo, né? Quando... o Douglas Johnson, tem o John Leno, que é do jiu-jitsu, enfim, a gente está lá para ser um interlocutor entre atleta e gestão, para ver como é que a gente pode se ajudar, até porque a gente sabe que os recursos, né, são escassos para o esporte, mas com diálogo a gente consegue, né, os objetivos, e esses atletas, né, conseguem ter uma condição para poder representar também o município. Quais competições e eventos esportivos estão previstos para os próximos meses em Pacajus? A gente iniciou, gosto de ressaltar, já com uma competição que deu um impacto na juventude, que foi o campeonato de games, né? Caju Game Con, que foi no Shopping Viramar, um público de 6 mil pessoas, entre jogadores e participantes lá no evento, né? Foi um evento fantástico. E daí por diante a gente vem com o nosso calendário esportivo, né? Tivemos a corrida ciclística, que foi considerado a melhor corrida dos 91 anos do município pelos próprios ciclistas, não é eu que estou dizendo, né? Muitos ciclistas relataram: hoje fizeram uma corrida para o ciclista, não fizeram para o prefeito, né? E nem fizeram para o ciclista, porque muitas vezes, estou te falando, André, como não escuta a categoria, né? Aí vem uma decisão de cima para baixo, aí eu acho que tem que ser dessa forma, só que a categoria não pensa igual eu estou pensando. Agora, quando você transfere a responsabilidade para a categoria participar daquelas decisões na organização, flui do jeito que eles estão querendo. E a gente tira aquela responsabilidade, né, e joga para eles, para poder essa decisão sair em conjunto e o resultado ser o esperado. Então, o que aconteceu na corrida ciclística foi isso, né? Eles relataram, né, que foi uma corrida realmente voltada para o ciclista. E a tendência é que dobre o número de participantes nas próximas corridas, porque a gente começou o resgate da corrida do trabalhador, que antes a média de corredores era 70 corredores, porque não tinha credibilidade o município em relação ao corredor. Era em média 70. Agora foi 300 corredores essa última. E a próxima pode dobrar o número, porque como a corrida fica sendo atrativa, começa a atrair os atletas da região que nem trouxe. Vê atleta de Mossoró, de Natal, né, da região aqui, Norte e Nordeste, vieram para cá, para Pacajus. Inclusive, está com
3 eventos que a gente faz aqui no município e as pousadas zero, sem ter onde ficar, onde se hospedar. Zerou no de games, que não teve onde se hospedar, né? Zerou no campeonato de motocross infantil. O pessoal teve que acampar lá em frente lá à pista, porque não conseguiu hospedagem aqui nem em Horizonte, nem em Pacajus, nem em Chorozinho. Ou se hospedava em Fortaleza ou acampava ali nas suas caminhonetes ali, né? Que geralmente entra caminhonete, aquela cabine da moto. 3 eventos que o esporte ele fica fomentando a economia da região. Isso é muito importante, porque é a moeda rodando na mão, né, do comerciante, do lojista, da gastronomia da cidade, enfim, é o recurso rodando a economia local, estimulada pelo próprio esporte. E a gente veio, depois da corrida de ciclística, a gente fez uma das maiores corridas de rua de Pacajus, com quase 3.000 participantes, né? Não atingimos 3.000 participantes porque foi no sábado, mas se fosse no domingo, tinha estourado de participantes, porque a corrida foi feita no dia do aniversário da cidade. Uma das maiores corridas de rua, né, que foi realizada aqui na região foi a nossa, né, corrida 23 de maio. Depois veio o motocross, veio o kart cross lá na pista do Ilcim na Mangabeira, motocross infantil lá na pista do Cumaru. A gente deu uma ajeitada na pista lá, fizemos esse grande evento. Campeonato pacajuense de futebol aí truando aí, né? E as projeções futuras, esses nossos campeonatos de férias que vai ter, a gente vai fazer lá o beach tênis, futevôlei, o vôlei, o carimba, né? Vai ter lá o sub-17, vai ter a rodada do sub-20, vai ter o futsal também, a gente vai fazer um movimento futsal, vai ter o skate, campeonato de skate, e nós vamos fazer um pedal em parceria com a Vila Bike, né? Vamos fazer o pedal de férias, parceria com a Vila Bike. Breve a gente vai anunciar, né, as inscrições, pedal gratuito, né? Gratuito, né? Tem direito a uma camisa, e a gente está se organizando. E até o final do ano, a gente vai ter muita coisa para fazer. Quais ações e projetos têm sido desenvolvidos para oferecer mais oportunidades ao jovem de Pacajus? Na realidade, hoje, a Secretaria de Esporte ela trabalha principalmente a parte do fomento, né? Essa parte das competições, de estimular, né, essas equipes a treinarem, sabendo que eles vão participar de uma competição, porque o município ele é importante nisso. Quando ele coloca uma situação, você passou o ano todo treinando. Vou treinar, como é que eu vou testar o que eu aprendi? Competição. Então, o município, a Secretaria de Esporte, ele tem esse papel importante desse fomento. Fora isso, nós temos as nossas categorias de base, né? A categoria de base do sub-20, o feminino futsal, feminino do futebol, o sub-9 ao 17 do masculino. Então, tudo isso é oportunidade. Fora isso, o nosso parceiro, Secretaria de Educação, mandar até um abraço para o Virlaio, que é o coordenador esportivo do Terra de Campeões, que é um projeto socioesportivo que funciona nas escolas, né? Oferecendo futsal, vôlei, handebol, basquete, são N modalidades esportivas que se trabalha, e também é parceiro de outros projetos sociais, que nem tem Nadando com o Daniel Dias, que é um projeto com crianças deficientes, que trabalha com natação. Aí tem o triatlo com o professor Sérgio, que também é outro trabalho, que é essa parceria também, educação e esporte, né? Então é isso, eu acho que dentro do ponto de vista social e dessa promoção do fomento ao esporte, o município, ele, pelo menos o básico está sendo feito, o básico. Agora você vê que é um básico, comparado a outras cidades, é como se fosse muita coisa. Mas para mim, na minha opinião, nós estamos fazendo só o básico. Ainda não é 100%, não é 100%, é o básico. Como a gestão tem trabalhado para incentivar a participação de criança e adolescente na prática do esporte? Como eu falei agora anteriormente, né? Por meio dessas parcerias, Secretaria de Educação, Projeto Terra de Campeões, as categorias de base da Secretaria de Esporte e Juventude, tudo isso é um meio, né, atrativo, que
permite a oportunidade dessas criançadas, né, a praticarem um esporte e virar um futuro cidadão, né, por meio da prática esportiva. Sem falar trabalhar a sua qualidade de vida, sua saúde física e sua saúde mental. Pacajus tem revelado talentos em diferentes modalidades, certo? Como a secretaria acompanha e apoia esses atletas? A gente temos a lei de patrocínio, né, que é uma lei que o atleta, com 60 dias antes, ele requer esse patrocínio para poder participar de uma competição, que para nós é um pouco até difícil trabalhar com essa lei, até por conta que muitos atletas ele não têm uma programação, né? Tem atleta, por exemplo, de jiu-jitsu, que a cada 15 dias compete. Então, burocraticamente, às vezes, para você fazer um pagamento por meio de uma lei dessa, acaba se tornando dificultoso para nós mesmo, quanto gestão, porque o recurso público não é que nem o seu dinheiro que você recebe, bota no bolso e você sai só gastando. Ou de uma empresa, né? Você vai lá, pede patrocínio à empresa, a empresa vem a tal dia, tá aqui o dinheiro. Não, o recurso público ele tem todo um trâmite até esse recurso sair. Por isso que, mais uma vez, eu friso a importância do Bolsa Esporte, né, que o município vai lançar, porque daí a gente tem como atender, né, 50 atletas de alto rendimento, né, iniciante, intermediário e avançado, e a gente ficar numa situação mais confortável em relação ao apoio diretamente a esses atletas que representam o município, principalmente esse esporte individual. Mas nós temos apoio em transporte, dentro da realidade do município, que nem sempre dá para atender 100% da demanda, mas conforme vai chegando os pedidos de algumas equipes independentes, a gente arca com transporte, né? Alguns a gente dá algum apoio em relação a uma estrutura para um campeonato, nem houve a corrida da Fit Life, houve um apoio institucional, né? Motocross, houve um apoio institucional, entre outras modalidades, né, que precisa, diante do que o município tem, a gente acaba apoiando. Agora quais são os principais desafios enfrentados pela Secretaria de Esporte atualmente? O desafio hoje é financeiro, né? Secretaria de Esporte, não só em Pacajus, mas eu acredito em quase todas as cidades do Brasil, é uma secretaria que os recursos são reduzidos e depende muito, né, do recurso próprio. E uma forma da gente ganhar digamos, uma esperança futura de ter uma emancipação, uma dependência, é com a nossa ativação do Fundo do Esporte, do Conselho de Esporte, para a gente buscar essas captações externas, né, para a gente poder ter uma sustentabilidade, né, que nem São João do Jaguaribe hoje funciona, o Conselho de Fundo do Esporte, né, à toa que o futsal é uma potência, né, uma das umas folhas mais bem pagas do estado do Ceará é lá, né, conversei com o secretário lá, eles funcionam essa parte do Conselho de Fundo do Esporte, essa parte de captação, né, e a gente também está se moldando a essa forma também, né, para a gente poder ter o nosso conselho, o nosso fundo, e a gente conseguir ter os investimentos. E esses investimentos, eu gosto de ressaltar, já poderia ter resolvido esses recursos do esporte, se o próprio governo federal quisesse resolver. Porque, independente de Lula e Bolsonaro, eu estou falando a nível federal mesmo, quem passou, né? Porque assim, é questão de raciocínio, André. O pessoal diz assim, sobra muito recurso para educação. É tanto recurso que sobra, né? Que a gente escuta? Por conta de quê? Fundeb, né? O Fundo da Educação, não é isso? Saúde não tem esse dinheiro todo, mas tem o fundo lá da saúde. Também o governo federal manda, o governo estadual. Cultura tem também o seu, ou pouco ou muito, mas tem, né? Tem seu recurso. Por que é que não já decidiram isso a nível nacional? Para o esporte poder receber esses recursos de fundo a fundo, né? André, a gente vê novo PAC, ônibus para as escolas, ônibus. Quantas vezes tu viu dentro do novo PAC ônibus para atender as secretarias de esporte? Porque eu não posso pedir a educação, um ônibus de lá, não, que pode dar problema para mim fazer um transporte da nossa equipe de futsal adulta.
Um transporte escolar pode dar um problema. Aí tem que alugar para poder atender a equipe do município. Agora, se eu tivesse meu ônibus da própria Secretaria de Esporte, eu atendia, a minha demanda atendia de outras demandas de equipes independentes que poderiam me pedir um transporte. Né? Isso não poderia ser resolvido a nível federal? Vamos criar um programa aqui, dentro do novo PAC, para a gente atender as secretarias municipais de esporte, que precisam de ajuda. Então, o próprio governo federal, estadual, né, poderia resolver esse problema das secretarias municipais de esporte, dando também mais condições, que só o município não aguenta, porque é muita demanda a nível município. Mas o que precisa hoje, o desafio hoje mesmo, é investimento, é recurso. Porque com recurso a gente corre, reforma a areninha, troca a rede, faz os campeonatos, apoia atleta, amplia a Bolsa Atleta. Então, o desafio é recurso. Mas nós vamos correr atrás dos recursos. Pós-eleição vai se desenhar um novo cenário político. E aí eu vou buscar a minha forma de captação para poder a gente fortalecer a secretaria. Aí fazer tipo um PEC na Secretaria de Esporte? Aí fazer tipo um PEC na Secretaria de Esporte? Tem que correr. Lembrando que o secretário de Esporte de Pacajus, né, o Wilkin, ele não está sendo fácil. Ele sorri aqui, mas não está sendo fácil, né? Porque tem que correr atrás de recursos, né? Como ele falou, o esporte lá de Pacajus estava parado há muito tempo, né? Teve que reformar ginásio, né? Tem que buscar, né, vários esportes, né? Como o motocross, né? Qual foi o outro? O de bike? Kart-cross, skate. Então, tudo isso é um planejamento. E um planejamento sem verba, aí não adianta nada, né? Isso. Porque você só planejar e não tiver a verba para investir, aí não adianta nada. É igual você montar um time de futsal, né? Você monta o time. Mas se não tiver investimento para chamar atleta, para investir no atleta, aí você vai chamar eu, que eu sou gordo, vai chamar o secretário que luta? Não, tem que chamar realmente atletas, certo? Então, eu quero dar o parabéns aqui pro Guerreiro, né? Que não é fácil, certo? Ser secretário de esporte, ainda mais da cidade que nós estamos falando, que é Pacajus. Né? Pacajus já tem uma fama que, né? Mas graças a Deus está dando certo, né? E o secretário está pelejando, né? O secretário está pelejando e está dando certo. Aí fazer 2 anos, secretário, 3 anos? Há 1 ano e 5 meses. Aí fazer 2 anos? Final do ano, 2 anos. 2 anos. 5 meses. Certo? E daqui para lá, já tem muita coisa em mente? Tem, como a gente tocou nesse assunto aí do financeiro, a gente organizar o nosso conselho e fundo do esporte e correr atrás de recursos mesmo, para a gente poder incluir recursos nesse fundo, né? E a gente começar a trabalhar outras ações, fortalecer, né, o recurso também do fundo geral, os investimentos do próprio município. E gosto de ressaltar, né, que o prefeito Edilson das Casas, ele, diante de uma situação responsável, que ele é uma pessoa organizada e responsável administrativamente, né? Uma coisa que o Edilson me diz a gente trabalha com o que tem, e é isso que a gente vem fazendo, né? Vem fazendo o trabalho com o que temos. Inclusive, eu tive uma notícia boa, né? Na última reunião que eu tive com o prefeito, ele já nos autorizou a gente dar uma melhorada nas areninhas, trocar as redes, ver gramados sintéticos, precisa de manutenção, trocar gramado, fazer algumas pinturas básicas, coisas dentro da realidade que nós podemos, né, fazer. Isso é bom porque a gente está precisando dar uma melhorada nas areninhas do município. Além das areninhas, vai ser inaugurado, acredito até o dia 30, um grande complexo esportivo no Croatá 2, né? Inclusive você está convidado a estar presente, eu vou mandar um convite depois. E é previsão do prefeito também fazer mais 10 areninhas. Então, hoje no município inteiro, nós só temos o campo do Beiraçude, a areninha do Croatá, da Lagoa Seca, do Alto da Boa Vista, do Banguê e o Mari, e tem uma na Cavalaria, totalizando 7. O Edilson, até no final da gestão dele, ele quer fazer 10 areninhas. Então, 91 anos de Pacajus para 7 areninhas,
e o prefeito quer entregar até o final da gestão dele, isso 10. Fora essas 10, a gente tem uma areninha lá do Olho d'Água e tem 2 de emenda parlamentar que está entrando também. Então pode ser que até o final da gestão do prefeito Edilson das Casas tenha 3 areninhas. Isso é um avanço muito grande e considerável pro esporte, para a juventude, né, pacajuense, porque se você é só comparar 91 anos de município, 7 entre Campos e Areninhas, né, feita pelo poder público, e o nosso prefeito aí, se Deus quiser até o final do mandato, quer entregar de 10 a 13 equipamentos desse daí, que vai ser considerado um avanço grande diante de uma legislação, de um mandato. Já são 2h28, né? A gente termina 2h30, fechado, e gostaria que o João Kennedy, né, fizesse seus agradecimentos. Agradecer a Deus pela oportunidade para a gente estar aqui nesse momento, né? Agradecer toda a equipe aqui da Olho d'Água, você, André, pelo brilhante trabalho frente aqui a esse programa esportivo, minha família, os amigos, todo mundo que está torcendo pela gente. E estamos aí, né? Estamos aí para trabalhar, né? Enquanto eu costumo dizer que eu estava vendo um vídeo que falava do Bob Marley, né? Ele foi fazer um show em prol da paz. Aí chegou lá uns pistoleiros e atiraram nele para matar ele, para não fazer o show pela paz. Aí ele foi socorrido, mesmo com os ferimentos, resolveu fazer o show. Aí ele disse que o pessoal mau não tira 1 minuto de descanso para fazer a maldade. E ele também não ia tirar 1 minuto de descanso para fazer a bondade. Então, é isso, a gente está na atividade aí, né? Para a gente poder estar trabalhando em prol do nosso município. Quero agradecer o João Kennedy, né, o secretário de esporte, né? Convidar o pessoal agora, né? Pronto, né? Convida aí, João Kennedy. Convidar aí, ó, a nossa torcida pacajuense, né? E depois vou convidar a minha torcida, viu? Torcida pacajuense, respeitando aí nossos irmãos horizontinos, a equipe aí do Horizonte, né? Os jogadores, e nós vamos fazer presente e não vai ser fácil não, viu? Nós vamos buscar a vitória. Quero convidar também vocês, torcedor do Galo, né, do Horizonte, para se fazer presente. Eu não vou estar, porque eu vou estar trabalhando já. 4 horas, já estou pegando já o ônibus para ir trabalhar até 1 hora, né? Mas eu só espero que o Horizonte ganhe. Se der empate, não... Pronto, não tem confusão, é melhor, viu? Quero agradecer aqui o João Kennedy, né? Que sempre quando a gente liga, ele está de prontidão. Sérgio João Kennedy, sei que você está fazendo um belíssimo trabalho ali na cidade de Pacajus, como secretário de esporte. A gente sabe que não é fácil, né? Porque a gente sabe que em toda a cidade tem os favores, tem os contra, e tem mais contra do que a favor. Mas se a pessoa for parar por causa dos contra, não vai fazer nada. Você já disse que daqui pro final já tem 3 areninhas, então já é uma coisa boa. Você falou aqui no programa que teve vários esportes, então coisa boa, né? Que a gente fazia muito tempo que não via falar, né, lá na cidade de Pacajus, né? Não sabia nem que tinha esporte, né? O João Kennedy, né, o Edilson das Casas chegou na orelha do João Kennedy: você vai ser meu secretário. O João Kennedy, pronto, me dê carta branca. Aí o João Kennedy está espalhando que na cidade de Pacajus tem sim esporte, tá bom? Então, parabéns para o secretário de esporte, João Kennedy, parabéns para Pacajus. E amanhã é quinta-feira, como diz, né, minha produção ali. Hoje é quarto e amanhã é quinto, tá bom? Então, até amanhã, se Deus nos permitir.